A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira com o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do grupo Irmão Fritz. Boa noite, que nesse momento possamos serenar nossos corações, nossa mente e entrarmos em sintonia com o plano mais alto, sentindo a presença do Mestre Jesus ao nosso lado, para que juntos possamos estudar e refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que todos nós sejamos amparados e protegidos e que nossas necessidades sejam atendidas de acordo com o merecimento de cada um. Que assim seja. No estudo de hoje, vamos refletir e entender um pouco sobre o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O estudo está baseado nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. E também na obra psicografada por Divaldo Franco, Transição Planetária, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O objetivo do estudo é refletirmos e entendermos sobre o que Jesus quer nos dizer com essas palavras. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa passagem está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, e foi dita por Jesus durante a última pregação dele antes de ser crucificado. O Evangelho segundo o Espiritismo inicia o capítulo 3 com a seguinte frase: A casa do Pai é o universo. Podemos entender com essa frase que um dos atributos divinos é a onipresença. Deus, nosso Pai, Criador do universo, está em toda parte. Assim, a casa do Pai é o universo inteiro e não se limita apenas ao nosso planeta Terra, como muitos irmãos entendem e pensam. A Terra é somente uma das moradas. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer que essas moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles habitam oportunidades e moradas correspondentes à evolução dos mesmos. Os cientistas estimam que existem trilhões de planetas no universo. Utilizando apenas nossos limitados recursos e instrumentos para investigação e estudo do universo. Nós, aqui da Terra, não temos ideia da quantidade e da diversidade de mundos existentes no universo. Além do mais, seria muita presunção de nossa parte acreditar que somente a Terra seria um planeta onde existissem seres humanos. Visto que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Então existem seres humanos em outros planetas. Deus, com sua infinita inteligência, não criaria um universo inteiro para que somente a Terra fosse habitada. Toda a criação de Deus tem um objetivo inteligente. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados e eles respondem: sim, o homem na Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres com a capacidade de raciocinar, orgulho e vaidade. Esses homens acreditam que Deus criou o universo só para eles. Fim da resposta. Ainda na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona ainda aos espíritos o seguinte: que definição se pode dar aos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação
que povoa o universo, fora do mundo material. Essas respostas vêm nos esclarecer que em toda parte existem seres em evolução em diferentes mundos do universo. Tudo progride, do átomo ao espírito. Porém, as condições dos mundos são diferentes entre si e, como dito, são de acordo com o grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Baseando-se em nosso planeta Terra, que é considerado um mundo de provas e expiações, existem mundos mais evoluídos e menos evoluídos que o nosso. De uma forma didática, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que os diversos mundos são classificados de forma relativa, com base em suas características principais, da seguinte forma: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações, lugar onde habitamos hoje, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Dessa forma, podemos compreender que Deus é infinitamente misericordioso e paciente conosco. Ele não aniquila seu filho se ele age no mal, se ele ainda não aprendeu a lição. Através de sucessivas reencarnações e categorias de mundos, Deus oferece ao espírito a chance de se reeducar rumo a mundos mais evoluídos, mundos mais felizes. Quando em um mundo os espíritos alcançam o grau de evolução que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, até chegarem ao estado de espíritos superiores. Diante de inúmeras oportunidades de aprendizado, o espírito, ainda assim, não evoluir de modo que possa acompanhar aos demais, irá habitar o mundo inferior, condizente ao seu estado espiritual, para que possa contribuir para o progresso daquele mundo e, ensinando, aprende também. Nosso planeta, como dito, é considerado um mundo de provas e expiações. Esse é o motivo porque todos nós que reencarnam aqui na Terra passamos por sofrimentos, desafios, provas, com o objetivo de progredir e assim alcançarmos mundos mais adiantados. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, entidades representantes de mundos superiores esclarecem que, qual ocorre em outros orbes, com a supervisão de Jesus, a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos. Ainda informa, esclarece, que para auxiliar nesse processo de regeneração, milhões de espíritos enobrecidos, originados de orbes superiores, descerão ao planeta Terra. Outros missionários que já habitaram nosso planeta retornarão aqui, contribuindo todos para a construção de uma nova era. Assim, aqueles mais evoluídos devem contribuir em benefício dos menos evoluídos. As grandes transformações que vêm ocorrendo na Terra para o mundo de regeneração não se dará em forma de destruição da vida, como muitos acreditam, mas de mudança do comportamento moral e emocional dos indivíduos que habitam nosso planeta. Então, a Terra se transformará em um mundo de regeneração, de forma gradativa. Kardec, no Livro dos Espíritos, esclarece que, apesar de a alma nesses mundos ainda ter que passar por expiações, ela repousará da luta para adquirir novas forças. Habitarão na terra de regeneração espíritos que vibrarão no amor. Além do conceito de que as moradas do Pai refere-se à pluralidade dos mundos, como dito acima, como explicado, as palavras de Jesus podem ser entendidas também como moradas, o estado venturoso ou infeliz do espírito, indicando, assim, as diversas regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual. A humanidade sempre se questionou a respeito da destinação da alma após a morte.
para onde iremos após a morte. A doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, vem nos ensinar que o espírito é imortal e que ao desencarnar, ao deixar este plano terrestre, o espírito se apresenta tal como era na Terra. Então, iremos ocupar regiões de acordo com nossa vibração ao desencarnarmos. Por isso que Jesus nos convida a não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, segundo ele, e sim tesouros do céu, onde nada os destrói. Assim, as moradas podem referir-se ao grau evolutivo de cada espírito, e de acordo com esse grau, ele irá habitar o mundo correspondente a ele. Como estamos cuidando de nossa morada espiritual? Qual o alimento que estamos dando ao nosso espírito? Quais os sentimentos que estamos nutrindo? Estamos cuidando também de nosso corpo orgânico, que é a morada do espírito, que através dele, de um corpo saudável, podemos experienciar as oportunidades aqui na Terra. Estamos sintonizados com o bem ou com o mal? Cabe a cada um de nós refletirmos sobre essas importantes questões, nossas atitudes, buscando fazer nossa reforma íntima, pouco a pouco. O modelo a seguir é sempre Jesus, pois ele foi o espírito mais puro encarnado aqui na Terra. Jesus veio nos trazer o seu evangelho de amor e nos apresentar um Deus misericordioso, justo e bom. E que também devemos confiar no Pai, mesmo diante das adversidades enfrentadas, que são adversidades, situações necessárias para o nosso progresso espiritual. Todo acontecimento é um ato educativo de Deus. Jesus veio até nós. Ele sempre vem até nós. Cabe a nós irmos até Ele. Que Ele nos fortaleça e nos dê coragem para segui-lo. Assim, rogamos a Deus amparo e proteção e agradecemos por todas as oportunidades apresentadas a nós para o nosso progresso e que saibamos aproveitá-las, aproveitar essa reencarnação. Pedimos à espiritualidade, então, autorização para encerrarmos o estudo desta noite. Que assim seja. Que Jesus nos ampare, nos proteja hoje e sempre. Boa noite. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.